Fala, my friend, seja bem-vindo a mais um episódio do Bratiocast. Vale lembrar que é o podcast que a gente vai mostrar a engenharia por trás dos negócios. Esse podcast é um oferecimento da Bratio, a parceira que transforma o seu projeto em realidade. Com inteligência, transparência e gestão eficiente. Na Bratio, atuamos com soluções sob medida para obras residenciais, comerciais e também reformas. Da Fundação Acabamento, oferecemos controle de custo e acompanhamento técnico em cada etapa da sua obra. Clique em Saiba Mais e fale com um dos nossos consultores. E hoje um convidado de puro network. A gente se conheceu através de network, então eu trouxe ele, o Rodrigo Nocera. Ele é franqueado da Febracis. Seja muito bem-vindo, Rodrigão. Obrigado, Aurélio. Seja muito bem-vindo também a essa conversa que a gente nunca mais vai esquecer, não é verdade? Hoje nós vamos bater um papo diverso. Como ele manja de muito assunto, então nós vamos falar de um pouquinho de tudo, tá? Até meio que para pular, porque se vocês quiserem saber um pouco mais da história do cara, já tem na internet. Mas só para contextualizar, hoje ele é franqueado Febracis, aí você vai me corrigindo se eu estiver errado. Tá certo. É pai de duas figuras, maridão, e o cara, antes de tudo isso acontecer, era marinheiro, pô. Era louco. Rodrigão, vai, conta em breves palavras o que foi essa jornada na Marinha Brasileira. Cara, ser oficial da Marinha é uma responsabilidade que a gente nunca mais esquece, né? Mas eu acho que foi algo que mudou minha vida. Foi um marco, foi radical. Legal. Principalmente por não fazer ideia da responsabilidade que eu estava assumindo. Hoje eu vejo uma geração que com 17, 18 anos não tem a menor preocupação com a sua carreira, com nenhum movimento profissional. Naquela hora eu estava assumindo ali tomar conta de 720 pessoas. Então, aquilo para mim foi um marco, foi um choque, foi a hora que eu descobri o tanto que eu não sabia. E dentro de um navio, né? E quando você vai para bordo, às vezes ainda mais enlouquecedor no ponto de vista de saber a responsabilidade que a Marinha do Brasil tem com o povo, e o povo não faz a menor ideia disso. Então, eu, como oficial de proteção de navio, já tomei conta de espionagem industrial. Então, a gente tem uma das maiores tecnologias de perfuração, de engenharia robótica para alto mar, que todo mundo vem aqui para o pé da nossa plataforma espionar. Então, a Marinha do Brasil faz esse tipo de patrulha, faz esse tipo de tomar cuidado do que é nosso, para que a gente não sofra com nenhum plágio, nenhuma espionagem que leve a nossa indústria para fora. Então, por vezes a gente deportou pessoas que mergulhavam para fazer esse tipo de espionagem. Então, são coisas que a gente nem imagina que acontecem nesse mundão aí, mas que eu comecei a respeitar e dei muito valor a esse momento da carreira. Isso me ensinou muita coisa. Quando você entrou na Marinha, você estava com quantos anos? Eu estava 17 para 18. Completei 18 no meu período de adaptação lá dentro. E aí foi um marco, né? Porque virei homem nos dois quesitos. É o que eu ia falar. Porque, tipo, você entrou na Marinha, já não tem muito passar a mão na cabeça. Com 18 anos, cara. E acho que tem um ponto de vista que é muito interessante, que é assim... A Marinha do Brasil, para você fazer uma faculdade lá dentro, não é tradicional como as faculdades aqui do lado de fora. Então, você vai ver pessoas fazendo, sei lá, uma faculdade numa faculdade privada, ou mesmo numa instituição pública, vai fazer 6, 7 matérias por semestre, que é vamos dizer assim, o comum, não é o normal, né? Lá dentro eu fazia 14 matérias, 15 matérias. Chegou a semestre que eu fiz 16 matérias. E numa instituição federal, como a Marinha, se você reprova ou se você fica de recuperação, você não pode fazer dependência naquela matéria, você é expulso. Então, você não tem uma segunda chance. Ô, louco. Ou vai ou vai. Então, inclusive, fiquei preso para estudo obrigatório. Nossa, eu acho que numa dessa eu ia de rala, hein? Que umas DPzinhas que eu peguei no meio do caminho. Eu vejo a galera falando... Apesar que é intensivo, né? Totalmente integral. Isso, você fica imerso, né? Então é outra pegada. Mas
vem esse peso. Então, o empresário ele tem que se acostumar com o peso. Não tem jeito. É uma responsabilidade que é dele. E eu falo muito para as pessoas, você que está assistindo a gente, guarda essa informação. O seu funcionário, o seu liderado, ele tem a expectativa que você seja perfeito. E é bom que você seja. Porque senão você não vai ter o engajamento dele, você não vai ter nada vindo dele. E quando eu falo de ser perfeito, eu não estou falando de perfeição, mas que você siga a risca a expectativa que ele tem sobre você. Então, seja modelo, seja exemplo, isso faz toda a diferença. Legal. Então, basicamente, isso daí te moldou, pô, para o empresário que você hoje é. Você acha que você conseguiu lidar de uma maneira mais simples para quando você virou um empresário? Com certeza, eu falo muito, né? As pessoas me perguntam, Rodrigo, no final das contas, qual é a sua especialidade? Eu tenho uma segunda graduação, além da Marinha, como engenheiro, que é gestão financeira na Fundação Getúlio Vargas. Mas em nada eu faço finanças na empresa. Hoje quem cuida dessa parte é minha esposa. Que também era piloto de navio. Mas a minha grande responsabilidade hoje é contornar crises. Hoje eu entro nas empresas para pegar um empresário que está num faturamento de 7, 10 milhões, está estagnado e ele não sabe como contornar uma crise cultural na empresa dele, está sentado no pudim, literalmente, eu vou lá para fazer um protocolo de 72 horas e mudar radicalmente a empresa, tá entendendo? Basicamente, você acaba lidando com todo o estresse e pressão que ele não está sabendo lidar. Exato. E aí nós podemos falar que a Marinha te moldou muito bem. Exato. Porque, cara, demitir alguém, pegar igual eu peguei um restaurante renomado em Ribeirão Preto com uma greve de 7 funcionários interna, o restaurante sem poder funcionar e a gente contornar aquilo. Cara, se você parar para pensar, isso é nada comparado a um incêndio de grande proporção que o navio vai afundar, pô. Sim. Você tá maluco. Quando eu não consegui enxergar uma pessoa a 2 metros da minha frente por causa de uma fumaça preta, que tu não sabe para onde tu vai, senão tu bate a cabeça, desmaia e morre, tu tem que se abaixar, tem que manter o estado de consciência. Aí, literalmente, todo o treinamento que você fez, você tem que pôr em prática, né? Então, crise é literalmente algo que precisa de mudança imediata e não algo pejorativo. As pessoas estão muito acostumadas a olhar para a crise como se fosse um monumento. Ah, estou em crise, ai meu Deus, vou morrer. Não, daqui a um mês você vai rir disso. Sim. Só que para isso acontecer, você precisa lembrar que isso requer mudanças imediatas. Essas mudanças não podem esperar. É nada mais do que isso. Simplesmente... Às vezes as pessoas falam usar o tempo ao seu favor. Na realidade, é você nem precisar utilizar, né? Você saber identificar que, não dá. E já... Muito bom. Depois de todo esse período na Marinha, sai, não sei o quê... Aí você entra como consultor, você é convidado? Como que foi? Na real, cara, eu fui me provar. Porque na época, eu tinha só 25 anos. E para o grupo Febracis eu era muito novo. Então ninguém tinha bagagem. Ninguém queria me aceitar, né? O próprio setor pedagógico passa a ter um marco na Febracis depois que eu entrei para setar a idade mínima de 25 anos, que era a idade que eu tinha. E aí eu tive que entregar... Sabe os 12 desafios de Hércules? Tipo isso. Eu tive que entregar horas de sessão, horas de palestra. Teve que ir se provando em vários sentidos para poder... Contratos, e tive que mostrar o valor do contrato, quem era a pessoa, tive que mostrar tudo para poder entrar. E o barulho não parou aí, né? O barulho continuou, porque você imagina, teve um momento que eu acho que foi marcante na minha carreira, e aí eu falo para quem é mais jovem. Com 25 anos, eu entrei numa turma para ensinar oratória para empresários em Uberlândia. E aí uma moça, Dona Sônia, chegou, olhou para mim e falou, é você que vai dar aula? Eu falei, então eu quero meu dinheiro de volta, que você não tem nada para me ensinar. E, cara, naquele momento eu poderia me recolher, eu poderia me constranger, eu poderia me fechar. E eu falei o seguinte... Entrar na bad... Eu falei o seguinte, vamos fazer um combinado? Se até o meio-dia não fizer sentido para você, eu devolvo o seu dinheiro. Não precisa nem pedir para o dono da franquia de Uberlândia. Eu mesmo devolvo o seu dinheiro. Faz sentido?
Faz. E nessa época você estava dando como treinador, como coach nas unidades. Exatamente. E aí foi vários momentos como esse que eu tive que aprender a ter a flexibilidade que o empresário precisa. E aí não precisou devolver o dinheiro da nação. Graças a Deus não. E a gente hoje é grande amigo. Agora você está comandando a Febracis de Ribeirão. Baita desafio. Que você passou por todo esse período, né? Fez a formação de coaching e tal, deu esses treinamentos, e aí eis que chega a missão da Febracis de Ribeirão. Como é que foi? Cara, foi por livre e espontânea pressão, né? Vai você. É você que a gente quer. E na época eu não concordei, e aí eu tive a segunda pessoa me pressionando, que foi minha esposa, porque... aí essa pressão... A gente tem que obedecer, não tem jeito. E aí foi um marco na minha carreira, porque pensa assim, eu vinha do Rio de Janeiro, onde no Rio de Janeiro eu estava consolidado, não tinha dor de cabeça nenhuma. Salarinho bom. Meus próprios clientes já me indicavam. Fui fazer parte do grupo da Febracis de São Paulo, capital, me estabeleci lá, virei advisor da Febracis. E, cara, era muito fácil estar em São Paulo. Porque o negócio estava em todo lugar, né? O cliente já pagava, eu era convidado para os principais eventos, tinha ali um network que era só deixar acontecer, não tinha dor de cabeça nenhuma, e aí vem um convite para Ribeirão, e Ribeirão estava como? Em crise. Daquele jeitão. Em crise. No estresse, na bagunça. E aí eu falei, cara, sair do Rio para ir para São Paulo, que cargas d'água eu vou sair de São Paulo para ir para Ribeirão? Não faz sentido. Mas aí a minha esposa, muito sábia, falou, ei, a gente vai criar nossos filhos aonde? Nesse caos de São Paulo? E aí pegou, né? Você vai botar eles aqui em escola para ensinar o que para eles? E aí eu falei, então eu topo o desafio, vamos lá. E aí foi a hora que a gente veio para cá e hoje a gente está muito feliz aqui. E aí, bom, mais um, né, que bebeu da água... de Ribeirão, porque uma coisa que eu sempre falo aqui pra galera, que é o quê? A galera que vem pra Ribeirão e bebe da água não quer ir embora, filho. É verdade. É muito boa a cidade, né? É uma cidade grande, cara, com qualidade de vida do interior. Então, hoje se você pega a estrutura Ribeirão, a gente tá falando aí do World Trade Center ter vindo pra cá. O World Trade Center é uma marca mundial. Sim. Que outro interior tem uma marca mundial como essa? O Hard Rock também, que tem, acho que é aqui em São Paulo e depois só fora, né, do país. Então, a gente tem que olhar que Ribeirão Preto tem uma estrutura de cidade grande com qualidade de vida do interior. E aí, soma essas duas coisas, você tem uma mina de ouro aqui. Sim, literalmente. Rodrigão, Camila... Como que funciona essa parada de casal empreender? Aí, casal marinheiro, né? Oficiais da Marinha. Um querendo mandar mais que o outro. Aqui, tem que bater continência. Cara, graças a Deus, esse foi um movimento que a gente fez desde sempre. E isso ajudou muito a gente. Tudo que a gente fazia, a gente carrega uma crença com a gente de que somos melhor juntos. Eu tenho meu potencial individual, ela tem o potencial individual dela. Nós chegaríamos muito longe sozinhos, mas juntos nós somos melhores. Inclusive tem uma música do Jack Johnson, Better Together, que é justamente isso. A música do casal. Mas isso eu falo para qualquer grupo, para qualquer pessoa que queira ser sócio de alguém, cara. Eu não conheço nenhum multimilionário que não tenha sócios. Eu não conheço ninguém que ficou... É impossível, né, cara? Que ficou amplamente conhecido, tenha poder, tenha dinheiro, tenha tudo isso que a galera percorre como marco de sucesso, que não tenha sócios. E para isso, sabe o que é louco, Aurélio? A gente precisa entender o que é de quem. Sim. No Rio de Janeiro tem um ditado que diz assim, filho feio não tem pai. Quando o resultado é ruim, ninguém levanta o braço para... Então, qual é o nosso combinado? Que aí eu obedeço muito bem esse combinado, ela obedece muito bem esse combinado. Esse combinado é soberano a gente. Na minha área, a última palavra é minha, mas ela pode opinar à vontade.
Na área dela, a última palavra é dela. E eu posso opinar à vontade. E isso traz para a gente uma maturidade de poder ouvir. Sim. Então, por exemplo, a gente viveu um momento que foi bem desafiador, que foi a saída da onde a gente estava ali, perto da DJ Eriksen, para ir hoje para Vladimir Meirelles, né? E essa tomada de decisão não era só no sentido de status ou de posicionamento, né? Mas era algo ligado a projetos, que vem da cadeira dela. Ela falou, olha, quando tem falta de luz em Ribeirão, arruma primeiro é perto da Fiusa, não é perto da DJ Eriksen. Quando tem problema de abastecimento de água, resolve primeiro na Fiusa, não resolve na DJ Eriksen. Então, todos os desafios de dia a dia que a gente não pode ter problema, aqui é o último a resolver. E é legal o jeito que ela trouxe a percepção, né? Porque uma coisa, é igual você tá falando, tá? Tem o combinado. Lá em casa com a minha esposa, a gente, hoje, olhando o nosso relacionamento, aliás, da época que nós conhecemos, ainda não tinha filho. Agora nós estamos com 2 meninas. Parabéns, cara. Veio gêmeas. Já veio com a sorte grande. Já veio em dose dupla. Que legal. E acho que foi até no último final de semana a gente sentou e conversou. E, cara, na hora que eu parei e pensei, falei, por que o nosso relacionamento dá muito certo? Por conta disso. A gente sabe o que cada um tem que se fazer, então tá, agora ela virou mãe. Ó, eu virei pra ela e falei desse jeito. Você fala que a minha cabeça só pensa em negócio, então nós vamos fazer uma parada aqui em casa. A casa, a partir de hoje, virou uma empresa. Legal. Ela virou uma empresa. E nessa empresa, a gestora é você. Boa. Tudo que for da empresa de casa, é você que vai coordenar. Eu tô aqui só para te ajudar nas tomadas de decisão. Só para operar. Tô como conselheiro. Você vem, me consulta, fala, eu acho isso, acho aquilo. E eu vou focar no meu negócio fora. Que então agora eu me tornei o provedor da casa. Antes estavam os dois trabalhando, agora só tá eu, então eu virei o provedor, então as minhas tomadas de decisão têm que estar lá dentro. Isso vai me dar mais leveza do que eu sei quais são os meus papéis dentro de casa, chegar, ajudar. Ontem à noite, eu estava aqui no escritório, peguei e falei assim para ela, terça-feira, hoje é dia de basquete, e o aval, você me dá? Vai, só que o mamar das 3 horas é seu. Tem uma condição. Não é bagunçado, assim. Não é bagunça. Então, eu acho legal o jeito que você tá falando da Camila, da maneira que ela tava trazendo a percepção. Pô, peraí, falta água, aqui é o último. Falta luz, porque eu acho que o que falta muito nas pessoas é justamente esse tipo de diálogo. Ou o tipo de clareza. Exato. As pessoas enxergar o que tá acontecendo, observar... E simplesmente as pessoas só vai tomando decisão, né? Ah, não, vamos lá, pô, Vladimir Meirelles, a gente já sabe que lá é um lugar top. Só vamos. A gente vai vender mais. E pum. E não é bem assim. É onde dá no meio, né? E como que você enxerga, tipo, esse papel em relação à família? Os meninos já começam a crescer... Aí a cabeça do pai, pô, e aí, eu trago pro negócio ou não? Que acaba até ficando mais lá dentro, né? Sim, sim. Como é que fica essa cabeça? Até pra eu pegar uma consultoria aqui agora. Cara, eu acho que o grande barato é, assim, eu vou falar por mim, né? Minha opinião pessoal. Eu não acredito muito nessa questão de equilíbrio, beleza? Uhum. Equilíbrio, se a gente olhar para tudo na vida, você pouco vai encontrar equilíbrio. O que a gente entende é balança. Sim. Quando você põe numa balança lá, na balança a gente busca equilíbrio, mas está sempre em movimento. Então, pensando naquelas balanças de feira, pô, se eu ponho 1 quilo de brócolis aqui, eu vou botando aqueles pezinhos, a ideia é que eu balance isso até equilibrar, mas aquilo fica em movimento, não fica parado. Só vai parar se eu parar de dar movimento a isso. Sim. Só que a minha vida pessoal, a minha vida profissional e eu como indivíduo, temos pesos diferentes para cada coisa. E isso vai ficar em constante movimento. E o que eu tenho que fazer é balancear. E esse balancear é trazer na medida deles, como criança, o que cabe a eles. Então, por exemplo, eu não digo que eles vão para a escola, eu digo que eles vão trabalhar. Estudante não é profissão? Lógico. Se estudante é profissão... Fica o dia inteiro estudando. Eu já acordo eles e falo, vamos trabalhar, vamos para a escola,
Por quê? Porque eles já estão tomando consciência que faz parte do trabalho. Enquanto eu estou no trabalho, eles também estão no trabalho. A gente faz coisas iguais, a gente faz coisas parecidas. E outro cuidado que eu busco ter é mostrar para eles que liderança não é algo enfadonho. Se eu quero construir neles o papel de líder, eu não posso ser aquele líder que chega em casa bufando, largando as coisas, fico com cara de cansado, tô toda hora prostrado. Se eu sou essa pessoa, como é que eles vão querer ser líder? Como é que eles vão querer ocupar o meu lugar? Sim. Então, eu tenho essa condição. E dentro da empresa, eles que mandam. Então, assim, se algum cliente entortar o nariz para um deles, eu devolvo o dinheiro para esse cliente e peço para esse cliente tomar o rumo. Porque, cara, aquilo lá é tão deles quanto o meu. Então, eles têm que se sentir à vontade, eles têm que se sentir acolhidos. E, graças a Deus, todo mundo acolhe muito bem eles. Então, eles adoram ir para lá. Eles adoram ficar correndo no terraço, brincando, desenhar. De vez em quando eles vão lá na frente, pegam o microfone e falam. Agora, eu tenho também ter o limite para dar para eles, né? Sim. Então, brincou, falou, agora acabou. Para cá. Vamos lá, fica quietinho aqui. Ó, tem gente trabalhando aqui do lado. Vamos cuidar do trabalho? Quando você está fazendo trabalhinho na escola, a professora não pede para ficar quieto? Então, vamos ficar quieto? Então, esse balanço, eu acredito. Equilíbrio, eu não sou muito desse time, não. Eu acho que o balanço, tudo na vida a gente tem que balancear. Na realidade, eu vejo que a palavra equilíbrio, ela sempre vai ser muito pejorativa, né? Ela sempre vai ser muito vazia. Talvez poderia usar equilíbrio em outras épocas no sentido igual você falou, porque talvez na feira não tinha-se ali algo... Não, porque eu preciso equilibrar aqui a medida para eu saber se eu estou te vendendo a quantidade certa, na época de escambo. E aí a gente traz esse equilíbrio, não, porque eu quero ter... Cara, impossível. É impossível a gente ter uma vida equilibrada. Pensando numa construção, você que está mais à frente disso, a gente não constrói um prédio para ele ficar parado. Ele tem lá a sua margem de movimentação, porque se ele ficar parado diante de uma crise natural, ele quebra. Então, eu tenho que ter esse espaço de balanço e flexibilidade. Exatamente. Aí tem até alguns terrenos, Japão, por um exemplo, que utiliza de outros tipos de estrutura para que esse balanço seja ainda mais maleável. Mas é justamente isso, cara. E uma coisa em relação à Febracis. Então você vem, passa lá como advisor, os caras, não, a gente é você e é você. E aí você fala, beleza, então eu vou pegar esse BO. Chega para Ribeirão, gosto de Ribeirão, aqui é bom. O que você precisou fazer? Você já está quantos anos à frente? Já faz uns 4, 5 anos, né? Na verdade, eu vim como sócio operador final de 22, finalzinho de pandemia. Outubro de 22, e aí eu assumo integralmente finalzinho de 23. E aí, como que tá hoje esse cenário? Pegou em crise e hoje você tem uma outra Febracis já posicionada em outro local, na cidade e tal. Fala um pouquinho. Cara, eu peguei a Febracis, ela tinha uma crise anterior ao meu sócio. O meu sócio, ele veio meio que para não deixar fechar. Porque o que aconteceu? Tivemos um franqueado antes da pandemia, que ele foi descredenciado, inclusive ele roubou a própria sócia. Esse cara, ele fez uma série de cagadas, beleza? E ele criou uma crise reputacional muito ruim, né? Com fornecedor, com cliente, com tudo, e a Febracis sangrou. No que ele foi descredenciado, que a gente conseguiu tirar a marca da mão dele e tudo mais... E ele pegou a época, vamos dizer, de ouro de Ribeirão. De Ribeirão, né? Que eu lembro que eu fui fazer algumas palestras lá, eu presenciei. Não, a época que Ribeirão ainda era a Califórnia brasileira. Sim. Então, Ribeirão, na época que ele assumiu, era o terceiro maior PIB do estado. Hoje, Ribeirão é 11º. Sim. Então, o meu sócio, ele já era franqueado de São Paulo, ele assume Ribeirão Preto para Ribeirão não fechar, e ele vai tentando gerenciar isso, beleza? Quando eu chego, eu pego 3 funcionários só. A empresa só tinha 3 funcionários. Faturamento... que não pagava o ponto de equilíbrio da empresa. Então, quando eu cheguei aqui, foi essa construção. E a primeira coisa que a gente teve que fazer é entender, tá, mas
o que a gente quer fazer aqui em Ribeirão? O que a gente vai fazer, né? Qual é o nosso papel? E aí, a primeira coisa que eu fiz foi comprar um mapa. Comprei um mapa para olhar para todas as regiões de onde vinham os clientes. Para saber, cara, eu tenho um cliente que passa 5 horas de estrada para vir até aqui, como é que eu não valorizo ele? Como é que eu não dou estrutura para ele? Como é que eu não cuido dele? Olhando para os fornecedores, cara, como é que esse fornecedor está trabalhando com um desencaixe de caixa horroroso para me entregar e eu não honro esse cara? Então, a gente foi fazendo uma série de ajustes. Hoje a Febracis tem 17 funcionários. Saímos de 3 para 17. A gente saiu de um faturamento X para hoje 10X. Então, a gente decaduplicou o resultado da empresa. A gente saiu de uma estrutura de 400, 500 metros quadrados para mais de 1.000 metros quadrados. Então, isso tudo vem sendo... Reflete na gestão. Um reflexo dessa construção, entendeu? Porque a empresa merece isso. E a gente, naturalmente, como empresário, quer o resultado disso. Lógico, quer colher, pô. Se tá plantando é para poder colher. E aí hoje a Febracis, ela acaba estando posicionada como? É uma escola de negócio, é uma escola de coach, que a galera bajula isso, né, hoje, mas não entende o real resultado que tem isso, a aplicação principalmente no mundo dos negócios. Como que tá, Rodrigão? Hoje a gente está posicionado como escola de negócios, né? E como escola de negócios a gente entrega todo o ecossistema que o empresário precisa para o negócio dele. Então a gente fala de inteligência financeira, a gente fala de oratória persuasiva, a gente fala de programas de liderança, programas de gestão, a gente fala sobre tudo isso. Só que qual que é o ponto da Febracis hoje como escola de negócios? Ela tem coaching como ferramenta. Então a gente entende que se Harvard usa coach, MIT usa coach, Stanford usa coach, Oxford usa coach, a Ivy League inteira usa coaching, e os grandes líderes que partem de lá usam coach como ferramenta, como é que eu, como líder, não vou usar isso como ferramenta? É mais uma vez a desinformação das pessoas, né? Natural. E o brasileiro de querer sempre bajular algo. Então, bajular não, se desfazer de determinada profissão. Beleza, teve até os memes, etc e tal, mas as pessoas realmente não entendem e aí toma isso por ignorância e vão viver desse jeito. É mais fácil. Sim. Que dificulta pra caramba o trampo de vocês. Total. Você já tem que chegar dentro de uma empresa e ter que ficar desconstruindo todo um pensamento da sociedade porque não entende o que realmente é a ferramenta. Nesse meio tempo, qual foi o maior erro como empresário que você cometeu até hoje? Você pensa, cara, eu poderia ter feito isso. Eu acho que o maior erro que eu cometi é não dar a devida prioridade para recurso. Como assim? A gente tem 3 grandes recursos como empresário: tempo, energia e dinheiro. E tem que ser nessa ordem. Eu invertia. Tempo, energia e dinheiro. Cara, como assim, Rodrigo? Eu botava dinheiro, energia e tempo. E aí você vê um monte de gente bitolada em... eu preciso de capital, eu preciso de dinheiro, eu preciso de dinheiro, não consigo fazer se não tiver dinheiro. Você só invertia as ordens das coisas. E aí você trata dinheiro como prioridade, você se afunda, como eu me afundei. E aí entender que tempo é a coisa mais valiosa que eu tenho como empresário. Então, você à frente de uma construtora, à frente da tua empresa, você para e pensa, quanto custa se tiver que ser o Aurélio a, sei lá, rebocar uma parede? Cara, custa muito caro eu pagar a mão de obra do Aurélio. Agora, eu pagar a mão de obra do cara que está destinado a isso, está designado a isso, é muito mais barato. Sim. Mas a maioria das pessoas não enxergam. E aí o eu empresário, ele vai pagando caro por ele estar na frente de tudo. Ele quer assumir, né? Várias frentes. Porque não estão fazendo direito. Aí ele vai. E vai fazendo. E aí, isso naturalmente reflete no teu dinheiro. Porque, em sã consciência, você pagaria mais caro por uma mão de obra? Não, em sã consciência, você paga o preço que é justo. Então, não tem como eu usar esse dinheiro de maneira errada. E aí, isso reflete na energia. Quanto mais eu ponho dinheiro na frente, mais energia eu gasto.
E eu gastava muita energia. Trabalhava 14, 16 horas. Até porque você espera muito mais do dinheiro, né? Exato. E aí, trabalhava 14, 16 horas com a falsa sensação de que estava sendo produtivo. Hoje meu dia foi... E aí, cara, eu só acabava adoecendo, ficando longe da minha família, não tendo tempo de qualidade para mim, não fazendo coisas importantes. Então, aí eu percebi que o recurso ele vem naturalmente. Quando eu uso bem o meu tempo, uso bem a minha energia, o dinheiro vem. Você acha que tudo isso realmente só é possível a gente adquirir através da maturidade? Cara, então, eu penso que eu tive que errar para aprender. Sim. Mas eu não gostaria que você errasse para aprender. Eu gostaria que você aprendesse com o meu erro. Então, eu falo muito para as pessoas. Não espere, de verdade, considere isso na sua cabeça. Não precisa você errar para aprender. Aprenda com os erros dos outros. É mais barato. Então, eu vou começar uma empresa. Do que eu preciso? Primeiro, valorizar seu tempo. Sim. Saber que seu tempo é valioso. Segundo, olhe para a sua energia. Você tem que dedicar energia naquilo que você é bom em fazer dinheiro. Se você se dedicar a querer fazer coisas que você não é bom, cara, que saco. Não vai dar certo. Aí você vê, a pessoa quer começar a contratar, aí ela acha que ela tem que fazer um curso de gestão de pessoas para começar a contratar. Ela quer começar a fazer a parte de marketing da empresa dela. Não, agora eu vou fazer um curso de marketing para fazer o meu marketing. Entendeu? Tony Robbins fala muito sobre isso. A tirania do como. Pessoas ficam presas ao como. Para de pensar no como. É muito mais barato pensar no quem. Sim. E esse quem tem que se pagar, ponto. Ser empresário é isso. É parar de pensar no como e pensar no quem. E o quem tem que se pagar. E para achar esse quem, você utiliza de ferramentas do mercado, né? Eu quero abrir uma empresa. Eu não tenho dinheiro. Como? Não, quem? Quem vai me ajudar? Quem vai investir em mim? Quem vai financiar isso? Quem vai estar comigo? Quem? Para de pensar no como, se o como ele te prende, não tem jeito. Vira uma ditadura. Você vai estar sempre tentando achar solução, né? E o quem, ele vai te dar ação. Exato. Relacionamento, vida. Muito bom, viu? Vai, Ana. Anotou aí, filho? Vai, filho. Sai lá de Aderix, vai para Vladimir. A pergunta que não quer calar. Obra atrasar é problema técnico ou é problema de gestão? Misericórdia. Essa é uma boa pergunta. Eu acho que dentro do que a gente percebe, do que a gente vê, eu acho que é algo cultural. As pessoas estão acostumadas. E aí, esse costume sim se deu por falta de gestão. E aí vocês fazem um grande trabalho com isso. E também falta de parte técnica, onde as pessoas precisam se atualizar. Tirando a pesca no Brasil, que é o setor mais antiquado do Brasil, a gente está atrasado quase 90 anos em relação à pesca no mundo inteiro. Sério? A construção civil é o segundo mercado mais atrasado do planeta, é no Brasil. Cara, então assim... Se o Brasil está 63 anos atrasado em relação à China, em relação à construção civil, como as pessoas ainda estão batendo cabeça com isso? Não dá. É pioneirismo. É a hora de cortar um pouquinho de mato, mas se posicionar com uma frente inovadora, moderna, como vocês fazem, é certeza de sair na frente. Então eu acho que está muito ligado a isso. Qualquer projeto, qualquer obra, está preso a isso, cara. Cultura. Vamos largar essa cultura de país atrasado. A gente não merece isso. E por exemplo, você que hoje está à frente, vamos dizer, de uma escola de negócios, não só para nós, né, mas até para o nosso segmento, que eu enxergo da mesma maneira que você está dizendo. Eu acho que, só que eu falo diferente, que o nosso mercado ele é muito tradicional. Você vê pouca mudança no dia a dia na construção civil. Então, agora vem um robô novo que vai... Agora ele já reboca. Não funciona. E todo mundo começa a se desdenhar disso. Que conselho que você daria? Porque a nossa mão de obra ela é muito simples. O pedreiro em si, às vezes ele está fazendo uma transição porque ele era
sei lá, saiu da indústria da usina e veio para o mercado da construção civil. Sim. O que você acha que falta, que daria para, já que você vivenciou isso na obra, né, que daria para a gente melhorar como construtoras e empresas do segmento para virar uma China? Eu acho que a gente tem que muito investir em liderança, porque hoje o que a gente mais enxerga em obras é a sabotagem da liderança. Sim. É o tempo todo. E aí, se eu não tenho uma liderança forte, cara, eu sou engolido. É a ideia de Plutarco. Plutarco foi um grande líder, ele diz assim, é melhor um exército de cervos chefiados por um leão do que um exército de leões chefiados por um cervo. Sim. Por que isso? Vou te dar o exemplo de uma obra antes, porque eu ainda fiz uma obra antes de sair daquela casa, beleza? Que a gente, quando pegou aquela casa não tinha uma estrutura de auditório. Eu tinha que derrubar algumas paredes e colunas para fazer a alteração. Tinha um camarada que ele trabalhava fazendo cimento queimado, né? Uhum. E, cara, o cara reclamava o dia inteiro. Falava mal da liderança dele o dia inteiro. Ele ficava caçoando do líder dele de obra o dia inteiro. Aí teve um dia que eu, para acelerar a obra, fui lá num sábado falar com eles que se a obra rodasse a mais do que esperado, eu ia pagar ali um lanche para todo mundo, fazer um bem bolado com todo mundo. E aí o líder topou a ideia e o líder pagou o almoço de todo mundo. Beleza? Deu lá um incremento da quentinha que eles já recebem e trouxe uma quentinha da Nativas para vir com churrasco. Ele não tinha obrigação de pagar esse incremento, ele pagou do próprio bolso. Sim. Ele nem me pediu, beleza? Mas ele gostou tanto da ideia que ele falou, bora engajar. Esse cara começou a reclamar, velho. Só foi o cara ir no banheiro, ele começou a reclamar. Não, porque a quentinha é isso, a quentinha é aquilo, essa quentinha não é boa, se fosse o churrasco bom mesmo era de tal lugar, bora lá. Aí eu cheguei no meu limite e falei, amigo, faz o seguinte, pega a tua quentinha e tuas coisas, pode ir pra casa. Dá uma volta, vai pra casa. Não, pode ir pra casa. Não, mas eu tenho que... Amigo, vai pra casa. Não, mas eu tenho... Amigo, deixa eu te explicar uma coisa. Você não faz parte mais dessa obra. Se eu tiver que mandar todo mundo embora para não ter você, eu mando todo mundo embora e contrato outra frente de obra. Mas se você estiver aqui, eu não vou fazer. Porque você contamina todo o resto. Olha a felicidade da galera aqui. Olha como essa galera está animada com o que está recebendo. E você está reclamando. Você desde o dia 1 está reclamando. E deixa eu falar, se você está reclamando da tua liderança, você não está fazendo nada melhor. Porque é muito bom o trabalho de sentar, cruzar o braço e criticar. Eu não confio em quem reclama e quem critica. Porque essa pessoa, enquanto reclama e critica, ela não constrói nada. Se você não está construindo nada, você não tem que estar aqui, irmão. Aí o líder dele, permissivo, beleza? Uma pessoa íntegra, honesta, gente boa, gente fina, mas permissivo. Ia deixar esse cara. Falou, não, eu preciso entregar. A mão de obra dele é boa. Eu falei, irmão, a parede é o de menos. Que a parede fique uma meleca. Mas eu não tolero esse cara aqui. E aí, se tiver um investimento em líderes fortes, cara, você vai começar a ter a mão de obra renovando. Porque ele sempre vai enxergar esse cara que está contaminando o grupo. Exato. Basicamente vai trabalhar a visão, né? Então, quanto mais eu invisto na liderança, mais resultado eu tenho. Foi o trabalho que a gente fez aqui com o Mirai, em Ribeirão Preto e São José do Rio Preto. Eles investiram na liderança, a gente fez um trabalho da liderança e aí começou a renovar a mão de obra e qualificar a mão de obra, renovar a mão de obra e qualificar a mão de obra. Quanto mais forte é o líder, melhor a mão de obra que eu atraio. Porque às vezes até vai trazer com semelhança, né? O cara já tem um estilo, mas é um estilo que funciona. A tendência dele trazer um colaborador que é muito semelhante a ele é muito grande. Né? Exato. Rodrigão, se tivesse começado zero, o que você faria diferente? Cara, uma coisa que eu aprendi depois de ter começado do zero, eu queria ter aprendido isso quando eu comecei.
Não importa onde você vá, você precisa entender sobre 3 pilares: pessoas, lugares e conhecimento. É a metanoia lá que o Paulo fala muito na Febracis. Onde estão as pessoas, quais são os lugares e que tipo de informação eu preciso ter. Então, por exemplo, quando eu vim para Ribeirão, primeira coisa que eu fui olhar, quais são os lugares? Eu tenho que ir para o hotel tal, hotel tal, hotel tal, porque o hotel sempre tem evento. Sim. E evento barato, que você pode se inscrever e conhecer pessoas. Deixa eu ir para o melhor hotel, porque lá correm os melhores eventos. E aí eu comecei a conhecer as melhores pessoas de Ribeirão. Tá entendendo isso? Sim. Então, a primeira coisa que eu vi para Ribeirão é, cara, tem esse hotel. Esse hotel roda os melhores eventos. Eu comecei a frequentar esses eventos. E no que eu comecei a frequentar esses eventos, eu conheci as melhores pessoas. E essas melhores pessoas me ensinaram tudo o que eu precisava saber de Ribeirão. Então, se eu quero começar do zero, eu preciso lembrar desses 3 pilares. Quais são os melhores lugares para eu estar? E de forma que isso seja acessível. Sim. Né? Não vou fazer loucura. Ou senão você respeitar o tempo, né, do acesso. Isso. Aí, acertei no lugar, lá vão estar as melhores pessoas. Pô. Sim. E aí eu me conecto com essas pessoas. Quando eu me conecto com essas pessoas, elas têm muita informação para me dar. Eu só tenho que calar a boca. Só ouvir. Joga, ou se não, joga a fagulha e... E aí é só fazer pergunta. Só fazer pergunta. Porque, cara, pensa comigo, no meu caso, sou carioca, vindo para Ribeirão... É o que eu ia te perguntar, na realidade. Qual foi o desafio? Porque, pô, você não conhecia ninguém. Carioca, veio para Ribeirão. Tocar uma empresa de coach. Tá entendendo? Então, peraí. O que você tinha a seu favor? Nada. Literalmente. Até o DDD eu tive que comprar um chip de Ribeirão. É porque eu tava achando que era trote. Não, eu ligava... Não, claro. A pessoa achava que era cobrança. DDD 21. Putz, não, literalmente. Ribeirão Pretano é... DDD 11, olha lá. Fala assim, é o cara da cadeia. Os caras da cadeia tentando passar golpe. Exato. E aí, cara, uma coisa que eu boto na minha cabeça. Quem pergunta chega mais longe de quem responde. Então, deixa eu perguntar e ficar calado. Porque quanto mais tempo eu ficar calado, mais as pessoas vão falar. Quanto mais elas falarem, mais elas se sentirem à vontade perto de mim, mais rápido eu me entroso. Então eu só fazia perguntas. Não fazia nada demais, né? E aí eu comecei a entender para onde eu tinha que ir, para onde eu não tinha que ir, com quem eu tinha que me relacionar, com quem eu não tinha que me relacionar, quem eram as pessoas que são unanimidade, quem não são as pessoas que são unanimidade. Começaram a te passar parâmetro de empresários, né? Aí você começa a ver um padrão, pô, não, peraí, tá todo mundo falando dessa pessoa aqui, então aqui eu não vou. Não, pra cá eu vou. E aí as pessoas começam a trazer o caminho que você tem que pisar. E elas começaram a te conectar? Sim, esse é o ponto. Mas essa conexão, aí já é um outro aspecto que a gente conversa, que é a questão do acesso. Aí eu tinha que mostrar valor para eles me conectarem. Porque... vamos fazer um seguinte exemplo, uma analogia. Imagina que está você, sua esposa e suas gêmeas. Uhum. Você está jantando. Um estranho pega a cadeira e senta na tua mesa. Como é que você se sente? Extremamente desconfortável. Qual é a tendência natural? Retrair. Sai daqui. Pô, cara, o que você está arrumando? Mas é só parar para pensar que nós somos esse estranho na mesa de outros empresários. Eu puxei a cadeira e sentei na mesa dele, como assim? A tendência natural é ele me rejeitar. Então, se eu quero chegar perto da tua mesa, eu tenho que cumprimentar você, fazer um elogio a você, respeitar a tua esposa, elogiar teus filhos, mostrar valor, de repente trazer um presente para as tuas filhas. Daí, eu gerando esse valor, aí tu vai falar, pô, senta aí, cara. Você começa a quebrar algumas barreiras, né? Aí tu começou a confiar em mim. Conheceu o Rodrigo? Conhece o Rodrigo aqui, ó. Tá entendendo? Então, essa parte de conectar, aí você tem que começar a gerar valor. Só que tem gente que quer receber para depois dar. Você tem que dar para depois receber. E às vezes tem pessoas que fazem isso sabendo como se conectar, mas ainda assim faz o negócio... Porque não é muito tangível isso, né?
Você até deu um exemplo muito prático de como fazer, mas eu vejo que as pessoas, por mais que tenham esse conhecimento a rodo na internet, mas as pessoas não conseguem fazer. Se recusam a fazer. Ou tem vergonha, ou se recusa, que é aí que, de certa maneira, eu me coloco nesse lugar porque, por mais que eu sou de Ribeirão, venho de uma família simples da cidade, então não tem nome. Todo movimento de internet, de mídia e coisas, eu preciso muito mais fazer esse volume, porque, eu não sou conhecido, então tem que me tornar essa pessoa. Sim. E aí você chega em algumas mesas que a galera te olha assim, onde você, abre um sorriso, pergunta. E cheguei em vários lugares, mas também já cheguei em lugares com, como é que fala? Com interesse. Só que eu cheguei, depois que as coisas foram acontecendo, eu cheguei para esse amigo meu e falei, cara, quando nós começamos a amizade, eu tinha determinado interesse, mas foi com você que eu aprendi que eu precisava fazer de outra maneira. Porque aquilo que eu queria de interesse, na realidade não veio, mas construí uma outra parada tão legal. Aí começamos... Eu tinha um interesse, por exemplo, no padrasto dele, que é um grande empresário na cidade, tal. Mas a conexão com ele foi tão forte que a gente começou a viajar junto, começou não sei o quê, e a situação que eu queria chegar no padrasto nem aconteceu. Entendi. E aqui ficou muito mais forte. Hoje vai em casa, conhece minhas filhas, minha família, é de dentro de casa. E aí eu peguei e falei para ele. Então, eu acho que a gente... No se conectar é igual você está falando, é muito mais o perguntar e depois você saber ser permissivo na mesa dos outros do que se conectar e ser entrão. É só pensar assim, cara, não tem nada de errado com o interesse. O errado é quando o interesse e a intenção divergem, que é onde existe as segundas intenções. Sim. Na prática, falando de ciência agora, não vou nem falar de negócios, não existe segundas intenções. O que existe é uma intenção clara de mentir ou de maquiar aquilo, maquiar, né? Aquela informação, encobertar aquela informação, e aquela intenção está clara. Sim. Mas quando eu olho para intenção e interesse, se aquilo converge, é fantástico. Agora, quando o interesse e a intenção divergem, aí que complica o negócio. Sim. Então, se eu tenho a intenção de me conectar com você, porque eu tenho um interesse com você, tá tudo bem, eu vou gerar ganha-ganha. Agora, quando eu tenho o interesse ou a intenção de me conectar com você e eu só tenho o interesse de eu ganhar, eu já sei que eu vou te prejudicar. E aí eu vou ter que mentir para você. Exato. Então, é só o interesse e a intenção caminhar junto. Se isso caminhar junto, vai ser ganha-ganha. Eu vou ganhar e você vai ganhar. Beleza? Aí é polo positivo com polo negativo. Agora, tem gente que vai... eu tenho a intenção de me conectar com o Aurélio, que eu vou lá tomar dele. Aí fica terrível, velho. Fica insustentável, né? Cara, caminhando já um pouco pro fim, que o homem tem que viajar, senão ele não traz o dinheiro para casa. Que conselho que você daria para quem ainda está pensando pequeno e para quem está querendo dar os primeiros passos? Cara, eu vou falar de uma virada de chave que aconteceu para mim, para minha vida, e que, se as pessoas entenderem um pouco isso, vai fazer muito sentido para você se você entender o que eu quero transmitir para você. Eu tinha um MEI quando eu comecei, mas a ficha que caiu para mim era: eu tenho um teto. Eu tenho um teto. E enquanto eu tiver esse teto, eu não posso pensar em coisas diferentes. Então, por exemplo, se eu tenho um teto de 80 mil reais, como é que eu vou cobrar por cliente 20 mil reais? Com 4 clientes eu estouro. Rapidinho você... Então, enquanto eu mantenho os meus tetos, eu não cresço. Ponto. Então, se você vai começar, pense sempre em percentuais e não em teto. Qual é o grande erro do MEI? É pensar em teto. Eu quero pagar um teto de imposto. Cara, se você vai pagar um teto de imposto, você vai ter um teto de faturamento.
Ah, eu quero ser grande? Pensa em percentual. Porque 10% de nada é nada. Então, eu vou pagar 11% de imposto se eu tiver uma empresa de pequeno porte. Mongoloide, 11% de nada é nada. Agora, 11% de 1 milhão... Já é um negocinho. Amigo, você paga rindo. Porque você está faturando 1 milhão. Então, não ponha teto sobre você. Torne isso algo percentual. Esse é o grande divisor de águas de quem é pequeno e quem é grande. Quem é grande pensa na sua vitória, não pensa na sua derrota. Sim. Quem é pequeno pensa na derrota, que é o imposto. E somando a isso que você está passando, é a pessoa saber olhar a margem dela. Também não adianta entrar num negócio, tô olhando o percentual de 11, mas, o que sobra é 5 do seu negócio, talvez é melhor você reavaliar e ver a sua margem, porque isso tende a ser 5% de nada é nada. Então, se você vai estar sempre fazendo muito faturamento e ganhando nada. E aí, então é equalizar isso, né? Exato. E um outro ponto que, por mais duro que isso pareça, é o governo é seu sócio. Beleza? Querendo ou não, ele é seu sócio. Exatamente. Não pense um imposto como um imposto, alguma imposição. Pense o imposto como uma distribuição de lucro. Porque se o seu sócio, que é o governo, está ganhando, você está ganhando também. Exato. E, de preferência, se ele é teu sócio, ele tem que trazer negócio para você. E aí você tem que abrir a frente B2G, que é vender para governo. É um grande cliente. O governo compra muito. Tem necessidade, né? Sempre vai ter, então... Então, se você não está vendendo para governo, o seu viés comercial é pequenininho. Mais uma lição aí, viu, Arai? Aprendeu aí? Anotou? Cara, se você pudesse voltar no tempo, Rodrigão lá de 17, 18 anos, entrando na marinha, que conselho que você daria para esse cara? Cara, essa é uma boa pergunta. Eu acredito que eu seria mais grato. Eu era inconformado no sentido de não aceitar algumas coisas na Marinha. Por exemplo, para mim não fazia sentido na Marinha alguém ser mais hierarquicamente maior que eu por questão de tempo e não por questões de mérito. Beleza? Uhum. Mas eu não olhava o quanto esse cara já comeu 1 quilo de sal para estar lá. Quanta coisa ele aguentou para estar lá. E eu poderia ter aprendido sobre política com esse cara. Não política de esquerda e direita, voto, eleição. Mas política como transitar de relacionamento. Cara, ele é autoridade. Ele está há 30 anos lidando com a autoridade. O que esse cara aprendeu? Eu, sendo mais grato, eu teria aprendido mais sobre política. E aí eu sairia na frente de muita gente. Que era com uma conexão direta, né? Mas eu era é um cara que, tipo assim, aos meus olhos eu não consigo ter contato, mas para quem tá lá dentro todos os dias, você vê o cara todos os dias e fala com ele todos os dias. Isso. E eu só olhava para dinheiro, só queria dinheiro. Então eu vivia revoltado atrás de dinheiro e poderia ter desfrutado dessas conexões. Nem tudo é sobre dinheiro, né? Rodrigão, recados finais, quer mandar uma mensagem aí pra galera? Bora. Galera, lembra sempre o seguinte, crise é mudança imediata, crise não é problema. Se está acontecendo uma crise financeira na sua vida, é porque precisa de mudança imediata nessa área. Se está acontecendo uma crise empresarial, é porque a sua empresa precisa de mudanças imediatas. Então faz a seguinte reflexão, se você estivesse assumindo a sua empresa, se você estivesse assumindo a sua vida financeira, quais seriam as primeiras mudanças que você faria nas primeiras 72 horas? Essas mudanças você precisa fazer para ontem. Deu papo. Ó, vou te falar que foi um dos melhores podcasts que nós gravamos assim, né? Não foi? Rodrigão, bom, primeiramente, passa pra galera as redes sociais que encontra vocês. Se tiver algum evento, não sei se vai ter lá na unidade, né? A gente tem, sim, alguns eventos acontecendo, a gente tem um calendário e a melhor forma de vocês acompanharem esse calendário é @Febracis Ribeirão Preto, tudo junto. E lá fica fácil e fica super tranquilo. Tudo. Isso. Top demais.
Rodrigo, obrigado por ter vindo. Conta comigo. Agradeço demais. Eu já esperava que seria um podcast de muito conhecimento. Hoje eu tô saindo aqui mais... Você é louco. Hoje eu tô um empresário daqui pra frente, filho. É só voar. E pra você que nos acompanhou até aqui, pô, se inscreve, compartilha. Trazer o homem é difícil. A agenda dele... Tava, ó, ele reservou 1 horinha, já tá indo viajar. Então, ajuda nós, compartilha, se inscreve no canal. Vamos fazer uma força, vamos aumentar os inscritos aqui do canal para ter alcance desses grandes empresários que às vezes tá só no alcance de poucos. Aqui é um conteúdo bom, pô. E não esqueça de nos seguir no BratioCast, @Grupo Bratio. Lá você vai encontrar todas as redes sociais, links, enfim. Tá bom, pessoal? Até mais e bye!